Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pano de prato com barrado de maçã em pet aplique. Então, eu desenhei a maçã com 9 centímetros daqui até aqui e com 8 centímetros de altura daqui até aqui. Eu desenhei nessa medida porque o meu pano de prato ele mede 45 centímetros de largura e eu quero colocar 5 maçãs aqui embaixo. Então, você vai desenhar o molde da sua maçã de acordo com a largura do seu pano de prato e de quantas maçãs você quer colocar no barrado. E a folhinha eu fiz com 4,5 centímetros a largura dela. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as maçãs. Eu cortei 3 vezes 3 quadradinhos nesse vermelho manchado aqui e 3 vezes no poá. Então, vou pôr um poá e um liso, um poá e um liso. Os tamanhos dos quadrados tem que caber a maçã que você vai desenhar aí. Dependendo do tamanho da sua maçã, você corta o quadradinho. E cortei um quadradinho no verde poá, que eu vou fazer as folhinhas. Cortei um tamanho que caiba 5 folhinhas aqui. É até bem maior esse daqui. Então, agora, nós vamos pegar esse termocolante, eu uso muito esse da marca Círculo, e vamos desenhar as maçãs. O termocolante, ele tem essa parte aqui que é fosca e essa outra parte que é brilhosa. Nós vamos desenhar as maçãs na parte fosca. Então, eu quero 5 maçãs, eu vou desenhar 5 maçãs aqui no termocolante. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar outros panos de prato que eu fiz desse mesmo modelo, só que com outras frutas. Ó, pronto, 5 maçãs. E agora, vamos fazer 5 folhinhas. Agora, pessoal, nós vamos cortar, só que não pode cortar na linha que rente a maçã. Então, a gente corta deixando assim, ó. E as folhinhas a gente pode cortar todas juntas. Pronto, então, as 5 maçãs e as folhinhas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o ferro, a tabuinha aqui, né? Pra quem tiver a tabuinha, e o mini ferro, que eu sempre falo nos meus vídeos que eu uso muito. Então, nós vamos fazer assim, ó. O avesso do tecido, o verde poá, nós vamos fazer as folhinhas, né? Então, o avesso do tecido, vamos colocar assim, a parte que a gente desenhou aqui pra cima, no avesso do tecido. E vamos passar pra grudar aqui o termocolante no tecido. Segura o ferro um pouco em cima assim, ó. Pronto. E vamos fazer isso com as 5
Ah, pessoal, eu tinha falado que eu tinha cortado 3 e 3, só que eu vou usar só 5, né? Então, eu vou colocar 3 no poá e 2 nesse vermelho aqui, mais escuro. Então, vamos lá, ó. Avesso do tecido. E vamos... Deixa eu cortar um pedaço aqui, ó. Tá muito grande o papel aqui, tá passando do quadrado que eu cortei. A parte que desenhou a maçã pra cima, a gente passa ela em cima do avesso do tecido. Segura o ferro assim um pouquinho até grudar o termocolante no tecido. E vamos fazer isso com as 5 maçãs. Então, pronto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 maçãs e as folhinhas. Eu esqueci de dizer, pessoal, que nós vamos precisar também de uma faixinha, ou do poá ou do outro vermelho. Eu escolhi o poá, de 6 centímetros de altura por 50 de largura, pra gente fazer o acabamento superior do pano de prato. Então, agora, nós vamos pegar a tesoura e vamos cortar as maçãs e as folhinhas, agora sim, bem certinho, rente a linha aqui. E vamos cortar as 5 maçãs e as 5 folhinhas. Olha só. Eu vou cortar e já volto aqui mostrar pra vocês. Pronto, eu já recortei 5 maçãs e 5 folhinhas. E agora, nós vamos posicionar as maçãs no pano de prato. Então, nós vamos colocar o pano de prato. Pessoal, para fazer esse pet aplique, esse barrado aqui embaixo, a gente não pode... Aqui embaixo, ó, tá sem a bainha. Tem que ficar sem a bainha. Deixa só a bainha nas laterais. Eu gosto de comprar esse pano de prato que já vem com as bainhas na lateral. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link de onde eu comprei para vocês darem uma olhada. Então, vamos lá. Como vão ser 3 poá e 2 vermelhas, então, nós vamos começar com o poá. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Eu vou colocar mais ou menos aqui para ver como que vai ficar. Aí, agora, ou você põe uma agulhinha nelas. Eu gosto de pôr esses clipezinhos aqui, ó. Aí, você pode colocar um pouquinho pra cima, assim, da onde acaba o pano de prata aqui. Você põe um pouco pra cima, porque depois a gente vai passar a costura nas maçãs. Já estão bem certinhas aqui onde vai ficar cada um. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a tabuinha de passar novamente. E vamos tirando uma por uma. Aqui nessa parte do papel, a gente pega uma agulhinha e risca assim, ó. Nós vamos ter que destacar essa parte aqui. Então, fazendo isso com a agulhinha fica mais fácil. E aí, a gente põe novamente aonde a gente quer. E vamos passar para maçã fixar no pano de prato.
E vamos fazer isso em todas as maçãs. Pronto, agora nós já vamos também colocar as folhinhas. Para isso, nós vamos desenhar os cabinhos com a caneta fantasminha, que é aquela caneta que a hora que passa o ferro, ela sai, para a gente poder já posicionar as folhinhas no cabinho. Aqui, ó. Eu gosto de desenhar o cabinho sempre assim, para o mesmo lado e as folhinhas para o mesmo lado. Mas aí vai do seu gosto, se você quer pôr uma folhinha para lá, outra para cá, aí vai do seu gosto. Então, eu vou desenhar aqui os cabinhos. Porque depois, pessoal, a gente vai fazer esses cabinhos com tinta de tecido. Se você quiser fazer no Pet Aplique também, fazer os cabinhos da mesma maneira que fez a folhinha e as maçãs, no termocolante, depois colar aqui. Ou se você quiser passar um tracinho com a máquina, com linha marrom, para fazer um cabinho mais fininho, aí vai do seu gosto. Eu gosto de fazer os cabinhos com tinta de tecido. E depois, no final, a gente vai pegar a tinta branca e vamos fazer uns risquinhos nas maçãs para dar um acabamento nelas. Então, agora que a gente já desenhou os cabinhos, nós vamos colocar a folhinha no cabinho assim. Aí a gente já sabe onde que vai ficar o cabinho, então a gente já vai fazendo com as folhinhas. A mesma coisa das maçãs. Nós vamos passar a agulhinha, destacar essa parte do papel. E já vamos pregando aqui com o ferro. E vamos fazer isso também nas 5 folhinhas. Pessoal, esse pano de prato fica muito charmoso, fica uma graça. E depois, na hora que eu mostrar com as outras frutas, vocês vão ver que bonito que eles ficam. Dá para fazer com várias frutas. Depois vocês mandam aqui nos comentários se querem que eu faça vídeo com alguma outra fruta. E aí os tecidos vai da sua preferência. Eu tô usando aqui tricoline 100% algodão. E eu escolhi o poazinho verde. Você pode fazer a folha com um verde liso também. Aí você faz se você quiser fazer o barrado só com um tipo de tecido, por exemplo, se fosse só poá as maçãs ou só o liso, ou dava para pôr também poá liso e algum xadrezinho vermelho, fica tudo fica bonito. E agora, pessoal, nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura em volta de todas as maçãs e em volta das folhas. Nós vamos colocar na máquina o ponto zigue-zague e eu vou mostrar lá o tamanho do ponto, como que eu faço na máquina para fazer esse acabamento nas maçãs. A minha máquina é uma Singer Facilita, então eu deixo aqui no tamanho do ponto entre o 0 e o 1, e aqui no zigue-zague eu deixo aqui. Então, coloco a linha na agulha vermelha e a linha na bobina branca, porque para não aparecer o avesso, né? Então, vamos lá, fazer a maçã.
Pessoal, agora nós vamos fazer as folhas. Então, eu troquei a linha vermelha pela linha verde. E aqui eu diminuí um pouco, coloquei um pouco mais pra cá, ó. Para o zigue-zague ficar menor, porque a folhinha é menor do que a fruta, né? Já fizemos a costura em volta de toda a folhinha, em volta de todas as maçãs. E agora nós vamos lá para a parte superior fazer o acabamento e vamos deixar os cabinhos por último, porque como a gente vai usar tinta, aí depois a gente deixa secando. Então, para fazer o outro lado, nós vamos colocar o pano de prato no avesso, com a bainha para cima. Vamos pegar aquela faixinha que nós cortamos, colocar também no avesso, posicionar bem rente aqui ao tecido de baixo, né, do pano de prato. E essa partinha aqui que sobrou, a gente vai abraçar o pano de prato. E vamos pôr um clips, e se você não tem o clips, você pode alfinetar. Então, fica assim, ó, abraça o pano de prato dos dois lados. E aqui eu gosto sempre de estar colocando 2 alfinetinhos para na hora de passar a costura não sair do lugar. E agora nós vamos passar uma costurinha com um pezinho de máquina em toda a lateral aqui. Pronto, costurinha passada. Não se esqueçam do retrocesso no começo e no final. Agora a gente tira os clips, vamos tirar as agulhas e vamos jogar para cima. Agora, vamos pôr o pano de prato no direito novamente. E vamos fazer o seguinte, vamos dobrar uma vez, dobra uma vez e dobra mais uma. E vamos prendendo, ó, dobrou, dobrou, vamos deixando tudo bem reto e alfinetando aqui até o final. E agora nós vamos passar uma costurinha subindo aqui, em toda aqui a largura e descendo aqui. Eu vou lá costurar e já mostro aqui para vocês novamente. Pronto, olha só, costura passada. Aí na parte de trás fica assim, ó. Olha que acabamento bonito que fica. E agora, pessoal, nós vamos fazer os cabinhos. Então, nós vamos precisar de uma tinta de tecido marrom e um pincel fino. Olha, eu uso esse pincelzinho aqui. E uso a tinta marrom. E depois eu vou usar a tinta branca para fazer um acabamento na maçã. Então, vamos lá com a tinta marrom agora. A gente sempre tem que pôr alguma coisa embaixo, né, para não borrar a tábua de corte. Eu vou pegar esse papel aqui para pôr embaixo e vou fazer o cabinho. Como eu já disse, se você
não quiser fazer com tinta, você pode fazer no Pet Aplique mesmo, igual fizemos com a maçã e com as folhinhas, você pode fazer o cabinho, ou você pode fazer como se fosse um cabinho mais fininho, só uma costura marrom com a máquina. Olha, eu faço assim, ó, com a tinta, deixo ele aqui nessa parte de cima mais larguinho e vou afinando ele. Então, eu vou fazer todos, pessoal, e já volto aqui para mostrar para vocês. Já terminei os cabinhos, ó. E agora, com a tinta branca, nós vamos fazer assim, ó. Um risquinho, bem aqui assim, ó. Uma voltinha assim, para dar um movimento nas maçãs. Eu acho que fica bem legal fazer esses risquinhos brancos, mas é opcional, vai do seu gosto. Sem os risquinhos também fica ótimo. Então, eu faço em todas elas, eu acho que dá um charme nas maçãs. Com o mesmo pincel, olha só. As maçãs estão prontas. E agora, para finalizar o pano de prato, nós vamos cortar todo esse excesso de tecido branco que ficou aqui embaixo. Vamos cortar bem rente a costura aqui, mas não passando a tesoura em cima da costura. A gente corta bem pertinho e depois no final nós vamos passar um produto para não desfiar a costura. Prontinho, olha que lindo que fica. Eu particularmente acho uma graça esse tipo de barrado. E agora, pessoal, para finalizar, nós vamos usar a termolina leitosa e passar em toda essa volta aqui, ó, na parte de baixo, por cima da costura, tanto desse lado direito quanto do lado avesso. Olha o lado avesso como fica, ó. Do direito, tanto do direito quanto do avesso, que fica durinho a costura e não desfia. Pode lavar, pode usar, que não desfia a costura, usando esse produto. E agora, né, como eu falei, eu vou mostrar para vocês os outros que eu já fiz. Então, esse é o de maçã. Fiz também o de laranja. Olha que lindo de laranja. Usei vários tipos de tecido laranja. E todos com acabamento em cima, né? E fiz também o de pera. Olha que lindo. Fiz pera amarela e pera verde. Olhem os três. Que graça. E, pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou desses panos de prato, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, que eu sempre vou estar postando novidades para vocês. E se vocês quiserem que eu faça o pano de prato com mais alguma fruta, deixe nos comentários que eu faço o vídeo para vocês. Tá bom? Tchau, tchau e até mais!